Olá, bom dia. Começando mais uma reunião de pauta aqui na COTV. Hoje, quinta-feira, dia 13 de maio. E antes de iniciarmos o debate da nossa pauta, lembrar aí os companheiros que já estão nos acompanhando de curtir o nosso vídeo, compartilhar o nosso link, o link 24 horas, mandar aí nos grupos do WhatsApp, nos grupos do Facebook, nos ajude aqui na divulgação da COTV, que é uma imprensa independente, operária e revolucionária. Além de ajudar na divulgação do link, você também pode, quando acabar a reunião de pauta, divulgar o vídeo separadamente. Você, além de ajudar na divulgação, pode contribuir financeiramente com a nossa TV, pelo chat, com o superchat, com o super sticker, ou então tornando-se um membro para garantir uma contribuição mensal aqui para a COTV. Bem, eu sou Isadora Dias, apresento a reunião de pauta, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, nas manhãs do canal da Causa Operária, e apresento junto com a companheira Marília Garcia. Bom dia, Marília. Bom dia, Isa, bom dia todo mundo que está assistindo aqui a Causa Operária TV, e bom dia, Chico, nosso convidado de hoje. Bom dia a todos, bom dia, Isa, bom dia, Marília, e vamos começar aí. É isso aí, bom dia, Chico, nosso convidado das quintas-feiras. E vamos lá, então. Vamos iniciar com um debate em torno da pandemia, atualização dos dados. O Brasil registrou nas 24 horas 2.545 mortes por Covid. E a média móvel ficou abaixo de 2.000 pelo segundo dia consecutivo. Eles têm feito propaganda disso, né? Ontem mesmo, quando tinha ficado abaixo de 2.000, já estavam falando, é o primeiro dia que a média fica abaixo de 2.000, depois aí de 112... Não, mas ainda estamos há 112 dias com a média acima de 1.000 óbitos diários. E tem que ver também se é verdade isso, né? Que, de fato, as mortes pela pandemia estão diminuindo, ou tem ficado mais fácil para não registrar aí as mortes, enfim. A gente não consegue acreditar nesses números, apresentados ainda mais pelo consórcio da imprensa golpista. E, bem, em relação ao caso de infecção, estamos com 15.361.686 pessoas infectadas aqui no Brasil. Bom, acho que para iniciar o debate é isso. Eu acho que seria importante comentar aí que esse negócio do número de mortes estar baixo assim é uma coisa meio misteriosa, né? Acho que não há uma razão concreta que explique isso daí, né? Porque não mudou nada na política do governo com relação ao problema da pandemia. Nada mudou, não há novas medidas de combate ao coronavírus, não há um plano amplo de vacinação para a população, né? Não há também... Inclusive, não há também um sistema aí de quarentena, de fato, que nunca houve, né, de isolamento social. Então, acho que é normal que se questione isso daí. Por que caiu o número de mortes? O que aconteceu? Não aconteceu nada, né? Na verdade, isso que faz com que a gente pense no motivo disso daí. Queria comentar também sobre a questão da vacinação, né, que é uma crise aí de características internacional, né? Que a gente, em todos os países atrasados do mundo, a questão da vacinação vai muito mal, muito devagar. A gente sempre comenta aqui o caso da Índia, que eu acho que é particularmente grotesco, porque é um dos países que mais produz vacina no mundo, mas é um país que não consegue vacinar ninguém, né? Que é um fenômeno curioso, porque os indianos produzem a vacina para os países imperialistas, mas dentro do próprio país deles, eles não podem usar essa vacina, que é um negócio meio louco, né? Mostra a total contradição aí do próprio capitalismo no que diz respeito a esse problema da vacina. E aqui no Brasil, que a gente tem, né, uma vacinação que vai muito mal também,
uma porcentagem muito pequena da população está vacinada, né? Depois é o caso da gente olhar o número, mas é uma porcentagem muito baixa, o negócio vai muito devagar, não há perspectiva de que isso aumente agora. O que se tem é planos do governo para comprar não sei quantas milhões de doses aí da vacina, acho que era não lembro se era Pfizer ou AstraZeneca, mas que só vai chegar no terceiro trimestre, primeiro lote, o segundo lote só no fim do ano. Então a gente tem aí uma vacinação que vai muito mal. E quem tem dinheiro no Brasil tá viajando para os Estados Unidos ou para outros países aí para tentar se vacinar, né? Tem uma notícia aqui que dá conta de que disparou a busca de voos do Brasil para o México, que virou um ponto aí de quarentena para a vacina dos Estados Unidos. Então a pessoa viaja para o México e do México tenta ir para os Estados Unidos para se vacinar, né? Então quem tem dinheiro aqui no Brasil, uma classe média aí, uma pequena burguesia com melhores condições, está viajando para o México para poder ir para os Estados Unidos posteriormente se vacinar, né? Então é isso que acontece, né? E a classe trabalhadora, o pessoal que não tem dinheiro para fazer isso, está morrendo aí aos montes e não está podendo se vacinar de jeito nenhum porque não tem vacina no Brasil. É isso. Só para... Você está falando da questão da vacina, né? O ritmo de vacinação contra a Covid caiu pela metade no Brasil. Então, a média de vacinas aplicadas por dia estava de 995 mil doses e despencou para 429 mil em apenas 2 semanas. E aí o número de mortes... 57%. Então, e o número de mortes cai, né? Que é um negócio meio estranho. Esquisito, né? E, sendo que, assim, tudo bem, se tivesse diminuído, porque já vacinou boa parte da população, então começou a diminuir o tanto de pessoas que precisam ser vacinadas, tudo bem, mas a gente está no início da campanha de vacinação. Nós mesmo, mais novos, as faixas etárias mais jovens, a gente nem sonha, a gente sabe quando que vai conseguir ser vacinado, né? E pelo ritmo vai demorar um tempo, né? E como a gente não... Eu, pelo menos, não tenho dinheiro para ficar viajando aí para me vacinar, vai demorar, então. Assim como muitos brasileiros. Exatamente, né? Eu acho que eu queria falar sobre essa questão do número de casos, né? É importante falar que, pela imprensa, o número de casos ele teve um pequeno recuo, e destaque no pequeno recuo, no momento em que havia ali as normas de contenção do vírus e tudo mais. Agora que houve a flexibilização aí das regras de distanciamento, que também é questionável, né? Está havendo aí novamente um crescimento em 3 estados, quer dizer, em 8 estados do Brasil, né? Os estados são Alagoas, Ceará, Maranhão e Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo estão tendo novamente um crescimento aí do número de casos, com a falta de medidas que está sendo tomada nesses estados. Lembrando que São Paulo aí atingiu o número de 100 mil mortos só em São Paulo, né? Quer dizer, 1/4 do número de mortos nacional está em São Paulo. Eu acho que é importante destacar isso daí, né? Uma outra coisa que eu queria falar é sobre a questão da quebra da patente das vacinas. Tá havendo toda uma polêmica em torno disso, principalmente depois da declaração do Biden em favor da suspensão da patente. No caso, ele defendeu não a quebra da patente, mas a suspensão da patente. E o pessoal não está entendendo muito bem por que o Biden, o presidente dos Estados Unidos, que tem uma posição histórica em favor da proteção da propriedade intelectual, estaria defendendo aí a quebra da patente. Só que o pessoal não está, aqui no Brasil principalmente, o pessoal não está muito atualizado aí em relação a toda a campanha que está havendo em torno disso, né? Quer dizer, a questão da vacinação
estar empacada, não estar acontecendo, como o companheiro Chico falou, é uma questão nacional, é uma questão internacional. Nem a Europa está conseguindo vacinar todo mundo, todas as pessoas que ela gostaria. Apenas os Estados Unidos, que fez uma série de medidas protetivas, né, para colocar os Estados Unidos antes de todo mundo. Ele impediu qualquer tipo de exportação da vacina que era produzida no solo nacional, tudo, fez uma concentração enorme da vacina lá no seu país, que está conseguindo vacinar aí com relativa rapidez. A Europa, por exemplo, tem os números atrasados até hoje, e em agravo da situação que aconteceu com a AstraZeneca, né, que vários países tiveram que cancelar o uso da AstraZeneca por conta de problemas de coágulos. Então, quer dizer, essa situação toda, ela promoveu uma crise, né, em torno da questão da vacina. A gente precisa falar isso daí. E, inclusive, nessa situação, a China permitiu que houvesse quebrou a patente da própria vacina chinesa, inclusive com disposição à transmissão de tecnologia para a produção das vacinas, né? Quer dizer, isso daí colocou ainda mais os Estados Unidos, que é dono da principal vacina, que é a Pfizer, né? Colocou ele numa sinuca de bico, né? Finalmente, toda a guerra comercial com a China, em toda a guerra comercial com a China, é necessário que eles tomem alguma posição quando a China faz uma medida dessas. Então, quer dizer, agora tem toda essa discussão aí. Eu acho que é importante a gente entender qual que é a nossa posição nessa situação, que é exatamente a posição de defesa da quebra da patente. Que finalmente, se o Brasil tivesse condições de produzir a vacina, a gente poderia mobilizar aí diversas fábricas e tudo mais para produzir a vacina em solo nacional. Coisa que não acontece exatamente porque a gente fica dependendo de poucas fábricas em nível internacional exatamente para produzir 7 bilhões de vacinas, que é um negócio completamente absurdo, né? E essas vacinas claramente vão primeiro para os países ricos em detrimento dos países pobres. Então, quer dizer, e nos países pobres também a gente vê que primeiro as vacinas vão para os ricos, depois para os pobres. Então, quer dizer, é uma situação muito complicada, que gera uma crise muito grande, né? Exato. Bem, acho que sobre a pandemia era isso. Tem mais alguma coisa, Chico? Não, acho que a gente pode ir caminhando, né, ir para comentar o tema principal. Tem algumas antes, a da UFRJ. Você quer comentar sobre essa, Marília? Eu quero. Voltamos para Marília. Então, é o seguinte, a UFRJ, ela está aí passando por uma situação de crise, como diversas outras universidades no país, e exatamente a gente vê aí que nessa situação eles estão reduzindo o número aí de atividades, e especificamente na situação da pandemia, eles têm o hospital da UFRJ, né? E eles também vão ter que reduzir aí o número de atendimentos, a quantidade de leitos nas suas unidades do Rio, e também de testagens de Covid. Importante falar isso daí, porque a gente vê aí que, em vez de investir nas universidades e tudo mais, que poderiam ser uma alternativa para a situação do coronavírus, a gente vê que os governadores locais e o próprio governo federal estão retirando verbas aí da educação, inclusive de pesquisas relacionadas ao coronavírus, para que, teoricamente, cortar gastos, né?
E exatamente a gente vê aí que nessa situação diversas universidades estão ficando aí numa situação muito difícil. A UFRJ já estava em crise e agora com esses novos cortes de gastos, eles estão tendo que optar aí por atividades de graduação com ensino remoto, estão tendo que optar por reduzir aí os atendimentos nos hospitais da universidade, e uma série de outras medidas que são de contenção de gastos aí da UFRJ. Lembrando aí que com essa situação eles estão com dificuldade de pagar a conta de luz, né? Quer dizer, é complicado isso daí, né? Bem, e um tema, antes da gente iniciar o tema central, destacar uma questão das manifestações na Colômbia. As manifestações ainda estão acontecendo, porque, claro, a gente tinha destacado aqui já que, além de ser as manifestações que se iniciaram aí contra a reforma tributária, se transformaram em manifestações da população contra o regime do Ivan Duque e também contra toda a situação de empobrecimento, agravamento aí da situação social causado pela pandemia. E Cali, que é a terceira maior cidade da Colômbia, virou o epicentro dos protestos no país e agora estão denunciando aí embates entre a classe média e indígenas. Você vê, né, com o acirramento da luta de classe, com a polarização da situação, está aí um claro resultado da polarização. Os manifestantes estão sendo atacados pela classe média. Aqui na matéria, né, claro, a burguesia tenta aí colocar que os manifestantes estão atacando os bairros da classe média, mas, na verdade, a denúncia é que a população tem feito protestos, principalmente os indígenas, e são atacados com tiros. Os protestos que são pacíficos estão sendo atacados aí pelo setor da classe média, e aí vem a polícia e contribui para a repressão contra esses protestos. E é claro que, evidente aí que, de fato, a classe média está atacando aí a manifestação da população que está cansada da situação de pobreza e tal. E aí esses conflitos já têm resultado aí 47 mortes, sendo 35 na cidade de Cali, onde está sendo o epicentro aí das manifestações. Eu acho importante, talvez, comentar, né, que aí, às vezes, o pessoal chama de classe média, né? A gente tem que ver a situação da Colômbia, né? Teria que ver alguém que está lá, mas chama de classe média grupos fascistas organizados. Ah, sim, exato. Ou um pessoal meio fascista que, por conta própria... Isso aconteceu nos Estados Unidos, né? Quando teve os protestos no ano passado aí, por conta da morte do George Floyd, né? Você tinha o movimento negro que saiu, o movimento negro junto com a população que saiu para protestar em massa aí no país, e aí você tinha diversos pessoal assim super direitista, né? Fascista, às vezes pertencente a grupos fascistas aí, que saía atirando nos manifestantes na rua. Teve um menino aí que era até menor de idade, que matou 2 manifestantes negros, né? Então, às vezes tem uma coisa... É a extrema-direita, né? É a extrema-direita. E acho que essa situação mostra a importância do debate que a gente faz dentro do partido, né, da questão da autodefesa. Porque a população sai em manifestação legítima, né, contra os ataques da burguesia, e além de ter que enfrentar a repressão do Estado, que é fortemente armada, tem condição de estar mais preparada, enfrenta também esses grupos de extrema-direita. E por isso que é colocada a questão do armamento para a população, porque o pessoal fala de desarmamento, né? Um setor da esquerda fala, não, então vamos desarmar. Mas o Estado não está se desarmando, até porque com essa situação da polarização, com o acentuamento da crise, o Estado se prepara ainda mais para reprimir a população.
E aí, os grupos de extrema-direita, que também fazem propaganda aí para o armamento, eles fazem propaganda, eles defendem o armamento da extrema-direita e de setores aí que estão ligados ao aparato de repressão, os guardas, enfim. E aí, o armamento da população, ninguém defende, e aí nessas situações a gente vê como é necessário, né? Porque os indígenas estão fazendo aí manifestações pacíficas e são atacados ou pela polícia, que lá na Colômbia o Estado está reprimindo fortemente as manifestações, ou por esses grupos de extrema-direita. Marília, quer comentar alguma coisa? Continuamos aqui. Não, vamos continuar. Ixi. Você chama a próxima, Chico? Não, eu acho que a gente podia, considerando o horário, falar a questão do tema central, né? Minuto. Minha pauta fechou. Bom, mas já nós vamos destacar aí a questão da campanha que a gente tem visto surgir aí na imprensa burguesa, uma certa campanha contra o Bolsonaro, né? Tem essa pesquisa aí falando que o Lula ganharia do Bolsonaro, e aí tem outras matérias que a gente chama, né, de desgaste do Bolsonaro, e a gente gostaria de fazer um debate em torno disso, porque parece assim, né, a burguesia que todo momento até então atacou o Lula, toda a questão do golpe, até poucos dias o Lula estava preso e sem perspectiva nenhuma de sair da cadeia, tem os seus direitos políticos ainda em perigo, e aí do nada você vê a burguesia fazendo campanha para o Lula. Assim, não é uma campanha declarada, mas assim, para desgastar o Bolsonaro, eles precisam, de certa maneira, destacar aí a popularidade do Lula. Mas aí o pessoal pode pensar, não, então agora estamos cada vez mais próximos de Lula presidente, a burguesia aí do nada teve uma mudança de consciência. Não trata-se disso, né? Se desgasta aí o Bolsonaro seria para possibilitar uma outra alternativa ao Bolsonaro e ao próprio Lula, né? Uma alternativa aí mais adequada para a burguesia. Então, eles precisam aí desgastar o Bolsonaro. E a gente não sabe depois o que eles vão fazer com o Lula, pode ser até novamente preso, enfim, toda aí uma burguesia pode fazer qualquer outra manobra. Mas é importante destacar essa questão do desgaste do Bolsonaro para a burguesia tentar substituí-lo. É difícil prever, né, qual que é a manobra da burguesia no fim das contas. Mas o que saiu aí, uma pesquisa, né, da Folha de São Paulo, que coloca vários índices enfim, que poderiam sabotar aí uma possível vitória do Bolsonaro nas eleições de 2022. Então, a primeira coisa que eu acho que chama mais atenção é que eles colocaram que o Lula lidera a corrida eleitoral de 2022 e marca 55% nas intenções de voto contra 32% nas intenções de voto ao Bolsonaro no segundo turno, né? E uma parte da esquerda, a gente pode comentar isso mais para frente, interpreta isso daí como uma suposta aproximação da burguesia com o Lula, né? Então agora a burguesia quer apoiar o Lula, a burguesia mudou de ideia, não sei, contra o Bolsonaro, né? Você vê comentários nas redes sociais, então o pessoal falando que a burguesia teria percebido que o Bolsonaro é muito ruim por causa do negócio da Covid, que o Bolsonaro é fascista, como se a burguesia não soubesse o que o Bolsonaro é de fato. Então, é um engano e é uma ilusão muito grande acreditar nisso daí. Essa burguesia que agora faz esse suposto afago aí ao Lula, ela, num momento anterior, ela prendeu o Lula, para o Lula não poder sair candidato, ela derrubou a Dilma, ela impediu aí nas próprias campanhas eleitorais de 2018 que se usasse a palavra Lula na campanha do PT, né? Impediu aí que o PT usasse a foto, a imagem do Lula na sua campanha.
Então, a burguesia não tem como, não faz sentido, não houve nenhum acontecimento político relevante que fizesse com que a burguesia mudasse de posição com relação ao Lula. Isso que acontece agora é uma campanha para procurar desgastar o Bolsonaro. A burguesia está, nesse momento, tentando emplacar um candidato mais diretamente conectado com os seus interesses, né? Alguém como João Dória, talvez um Luciano Huck, um Ciro Gomes. Como a popularidade do Bolsonaro dentro da direita é muito grande, então eles fazem isso daí para procurar sabotar essa popularidade, né? O próprio 1º de maio, em que o Bolsonaro chamou um ato aí na Avenida Paulista, mostra esse problema. Eu acho que o fato do Bolsonaro ter conseguido colocar bastante gente na Avenida Paulista e em outros lugares também, mostra aí o que a burguesia está tentando enfrentar, né? E é isso que eu acho que é a questão central de toda essa manobra. Não sei se a Marília queria comentar isso, é claro. Eu queria comentar aqui sobre isso, né? Importante falar que, como os companheiros já comentaram, que não cair nas ilusões aí que a esquerda está caindo de que o Lula estaria apoiando o Bolsonaro. O Lula, que a burguesia estaria apoiando o Lula, né? Quer dizer, é um negócio meio estranho. Depois de toda a perseguição política, vai lá e a burguesia decide apoiar o Lula. Uma coisa bem estranha. Na verdade, a gente tem que ter a consideração de que o Lula, sendo o opositor principal ao Bolsonaro, a burguesia vai lá e fala: olha só, Bolsonaro, se você não fizer o que eu quero, a gente vai até apoiar o Lula contra você. Então, e eles mostram nas pesquisas deles que eles gostam de colocar outros candidatos, né? Então, se eles tiverem o Ciro, tiverem outros candidatos, uma parcela dos votos do próprio Bolsonaro é retirada em favor desses candidatos. Quer dizer, mostra que a eleição do Bolsonaro não é algo dado se a burguesia não quiser. Só que a gente tem que ter a consideração de que a eleição do Lula não é algo dado se a burguesia não quiser. Quer dizer, e a burguesia não vai querer a eleição do Lula. Então, a questão essencial que a gente tem que colocar é que a eleição do Lula é algo que exige uma luta social, uma pressão em torno da questão da candidatura do Lula. No caso, o Bolsonaro, ele está fazendo essa pressão, quer dizer, essas manifestações que ele está chamando uma nova manifestação agora também, e foram manifestações grandes, né? Isso indica que o Bolsonaro está mobilizando as suas bases ali para pressionar a burguesia a apoiar a sua própria candidatura, né? Quer dizer, mostrar que ele tem poder, ele tem popularidade e tudo, para que isso aconteça. E sobre essas questões da CPI e tudo mais, a gente vê aí, primeiro, que a CPI ela foi um desastre, né? Quer dizer, a CPI do Covid. A gente viu aí que os principais, que nenhum das pessoas entrevistadas foi suficiente para, de fato, desgastar o Bolsonaro. As piores declarações foram do Mandetta, que não tinha nada específico para falar, porque finalmente, na época que o Mandetta era ministro, a pandemia não tinha nem 1.000 mortos diários, né? Quer dizer, o principal dos ministros para colocar algum problema para o Bolsonaro seria o próprio Pazuello, que não foi vetado aí pelas próprias Forças Armadas, né? Quer dizer, nessa situação eles ficaram numa situação difícil e tiveram que lançar uma ofensiva aí desesperada, que foi o tratoraço. Só para contextualizar, né, o tratoraço teria sido aí a medida que o Bolsonaro tomou para comprar
parlamentares na situação das eleições da Câmara, né? Na qual a gente lembra que o Centrão rachou e votou no candidato do Bolsonaro. Quer dizer, nessa situação, o Bolsonaro loteou a Codivast, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales de São Francisco e do Parnaíba, uma companhia que recebe muito dinheiro aí do Ministério das localidades, né, que destina o Ministério do Desenvolvimento Regional, que destina aí dinheiro de verbas para o desenvolvimento de várias regiões do Brasil. Nessa situação, por exemplo, o Davi Alcolumbre do DEM, uma das pessoas premiadas aí por esse ministério, ele determinou a destinação de 277 milhões de verbas aí para esse desenvolvimento regional. Ele comprou milhares de tratores, por isso que é chamado tratoraço, por um preço muito elevado. Quer dizer, foi ali uma lambança em relação a dinheiro. O Bolsonaro comprou todo mundo. Agora eles estão tentando usar isso daí como uma medida para exatamente desgastar o Bolsonaro. A gente estava comentando aqui no início do programa. Eles estão afagando o Lula para desgastar o Bolsonaro, né? Quer dizer, agora colocaram um tratoraço, colocaram a CPI, estão puxando o saco do Lula e tudo mais, para tentar falar que o Bolsonaro, tentar colocar o Bolsonaro na linha. Mas, claro, além de tentar colocar o Bolsonaro na linha, eles estão tentando criar uma alternativa ao próprio Bolsonaro e ao Lula. Quer dizer, uma alternativa eleitoral, um outro candidato. Mas já no prazo que a gente está, né, a gente está há um pouco mais de 1 ano e meio das eleições do próximo ano, quer dizer, um pouco menos de 1 ano e meio, né, a gente já vê aí que o prazo está acabando, né? Quer dizer, a burguesia está perdendo as esperanças aí que vai conseguir uma alternativa ao Bolsonaro. E aquela coisa, né? Na situação das eleições de 2018, a burguesia lançou o ele não logo antes das eleições, mas finalmente viu que não era possível uma alternativa ao Bolsonaro e apoiou o Bolsonaro amplamente, né? É a situação que tende a acontecer no momento atual. E no momento que a burguesia apoiar o Bolsonaro, não vai ter apoio ao Lula e tudo mais. Quer dizer, é uma situação que é dada. Então, a gente não pode se deixar levar por essas questões. A gente sabe que o Lula tem uma popularidade própria, né? E nessa situação a burguesia está se utilizando disso, mas, ainda assim, a gente não pode esperar aí que a burguesia vai apoiar o Lula amplamente, como aconteceu em 2002, né? Exato. Isso aí. Eu queria comentar uma coisa sobre a campanha do Tratoraço, né, que a gente vê setores de esquerda aí bastante animados com a campanha e tal. Nossa, trator, não sei o quê, a corrupção do Bolsonaro e tal. Essa é uma campanha tipicamente da burguesia, típica da burguesia. A campanha contra a corrupção, você arranja um escândalo, dá um nome engraçado para o escândalo, sempre é a mesma coisa, né? Mas é importante ressaltar o seguinte: a intensidade dessa campanha contra o Bolsonaro, que existe, né, existe uma campanha da burguesia contra o Bolsonaro, ela não é nem assim 1/10 da campanha que foi feita contra o PT. Eu acho que o pessoal se esquece de como que foi a campanha contra o PT na época em que a burguesia ficava levantando os escândalos de corrupção supostos, né, escândalos de corrupção do PT, por exemplo, o negócio do mensalão, o petrolão, essas coisas aí que a burguesia falava, né? Então, na época, o mensalão era o maior escândalo de corrupção da galáxia, né? Então, se colocava tudo isso daí, no petrolão, essas coisas, enfim. Digo isso porque para o pessoal não cair na bobagem de achar que, se for necessário, e será muito provavelmente, do jeito que a coisa vai,
porque isso daí é uma espécie de medida desesperada da burguesia que não conseguiu emplacar ninguém contra o Bolsonaro. Se for necessário, a burguesia vai, no fim das contas, apoiar o Bolsonaro. Não vai ter, que nem a Marília falou, não vai ter apoio ao Lula na hora das eleições, né? Inclusive, a gente não sabe, e é importante frisar isso daí, se o Lula vai ser candidato de fato em 2022. Isso não está colocado isso daí de forma definitiva. É muito possível, os processos contra o Lula estão em andamento, né? É muito possível que a burguesia, no dia para a noite, tire o Lula aí da corrida eleitoral do jeito que eles fizeram antes. Tem tempo para que isso seja feito. É importante destacar isso daí. Sim, de acordo e sem encontrar, importante destacar, né? Se a burguesia não encontrar uma alternativa, não conseguir fortalecer aí um candidato mais no controle da burguesia, eles vão apoiar o Bolsonaro novamente. Bem, acho que é isso, né, companheiros? Nosso tempo está estourando aqui. Agradecer a nossa audiência. Muito obrigada, Marília. Muito obrigada, Isa. Muito obrigada, Chico. E até amanhã. Isso. Amanhã voltamos eu, Marília e a companheira Nina também. E o Chico até semana que vem. Bom dia para todos e até a próxima quinta-feira. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Falou, tchau, tchau.